Será que a gente já pode substituir lá no nosso consultório todos os trabalhos que são fresados em resina ou em cerâmica por peças de resina impressa com carga cerâmica? Apesar de eu ser um grande entusiasta desses materiais, eu acredito que ainda há diferença entre esses materiais. A gente pode, aos poucos, ir inserindo no nosso dia a dia peças que são impressas em 3D no lugar de peças que a gente utilizava antes com o processo de fresagem. Mas a gente tem que entender que ainda há limitações e eu vou te trazer 2 artigos que mostram essas diferenças entre cada um desses materiais, porque é importante a gente entender o que se está estudando em cada um deles e como que a gente pode ir aos poucos substituindo esses materiais. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens e será que um dia a gente pode chegar a materiais que sejam iguais na questão de resistência, desgaste, enfim, fica até o final desse vídeo que a gente vai ver exatamente as diferenças entre eles. Cada vez mais a gente tem à disposição tipos diferentes de resinas com carga cerâmica, as empresas estão trazendo para nós cada vez mais opções para a gente poder trabalhar, mas será que a gente consegue substituir tudo aquilo que a gente fazia antes fresado por resinas impressas? Eu acho que a gente tem uma evolução muito grande desse tipo de material e então a gente vai poder cada vez mais confiar nesse material e utilizar na nossa clínica esse tipo de peça, indiretas, provisórios e até algum trabalho definitivo. Então é importante a gente pensar nisso. Apesar de se discutir muito sobre o que é definitivo, o que é provisório, mas enfim, eu acho que a gente tem uma grande opção de material hoje em dia para trabalhar. E eu quero trazer 2 artigos que falam sobre isso. Esses 2 artigos foram publicados na revista que é a BMC Oral Health. Ela é uma revista científica com acesso aberto, e todos os artigos são gratuitos. Então é bem interessante, a gente consegue trazer muita informação e é bem interessante essa revista. E ela faz parte da BMC Series, é uma coleção de periódicos que ela é publicada pela Biomed Central da Spring Nature. É uma das maiores plataformas de acesso aberto em ciências da vida e medicina. Ela tem um foco, então, em todos os aspectos relacionados à saúde bucal, prevenção, diagnóstico e tratamentos, além de epidemiologia, genética molecular, fisiopatologia e tecnologias odontológicas. E ela se situa num contexto de odontologia digital, inclui temas como CAD/CAM, materiais, dispositivos práticos, clínicos e emergentes. Ela já tem um fator de impacto de aproximadamente 3,1, que foi para 2024, e ela já está em atividade desde 2001 e publica mensalmente de forma eletrônica. E como publicadora, a Biomed Central foi a primeira e continua sendo uma das maiores plataformas de acesso aberto em ciências biomédicas, agora sob gestão da Spring Nature. E o primeiro artigo que eu quero trazer para vocês é um artigo que fala da avaliação de um compósito de resina nanohíbrida impresso versus um compósito de resina fresado, avaliando então a resistência à flexão, ao desgaste e a estabilidade de cor. E qual o objetivo então desse trabalho? Foi comparar o desempenho de um compósito nanohíbrido fresado com um compósito nanohíbrido impresso em 3D, avaliando então essa resistência flexural, a microdureza superficial, a resistência ao desgaste e a estabilidade de cor. E qual foi a metodologia, então? Os materiais que foram avaliados nesse estudo foi a Tetric CAD, que é um bloco para fresagem da Evoclair, e a Flexcera Smile Ultra, que é uma resina para impressão 3D da Desktop Health. E esses 2 foram avaliados a partir de amostras que foram caracterizadas, primeiramente, por uma microscopia de varredura para avaliar a microestrutura da composição química, uma avaliação flexural com um ensaio de 3 pontos lá na máquina universal, foi avaliado a microdureza Vickers e houve uma simulação de desgaste por mastigação artificial, onde houve uma simulação de termociclagem simulando 6 meses de uso. E depois, para avaliar quanto que essas amostras desgastaram, elas foram escaneadas e avaliadas no software Geometric Control. E também foram avaliados a partir do espectrofotômetro da Vita, o EasyShade, um teste de cor que foi avaliado após o envelhecimento e imersão dessas peças. E que resultados que chegaram a partir da avaliação então desse estudo? A TETCAD teve uma resistência flexural de 247 megapascais e a Flexcera Ultra
de 97 megapascais, ou seja, uma diferença de 2,5 vezes da resistência flexural. E se a gente avaliar pela microdureza a composição desse material, a Tetric CAD fresada, ela tem oxigênio, sílica e bário, que indica uma forte presença de partículas de vidro cerâmico, que são usadas como cargas cerâmicas, e o carbono presente na matriz da resina, que são os metacrilatos. Isso mostra o quê? Que a Tetric CAD é um compósito altamente carregado com partículas cerâmicas vítreas, e por isso que se justifica essa alta resistência mecânica, dureza e a estabilidade dimensional desse material. E a resina impressa, que é a FlexCell Smile Ultra, ela apresenta carbono, oxigênio e nitrogênio, caracterizando assim uma matriz orgânica polimérica com cadeias de metacrilato uretano modificados, que é uma característica dessas resinas de impressão 3D. E essa ausência de elementos típicos como sílica, bário, alumínio, zircônia, ela indica que a FlexCell tem uma menor quantidade de carga inorgânica, ou que essa carga é mais fina ou mais dispersa, o que mantém essa fluidez para que a gente possa imprimir essas resinas. A gente sabe, para quem trabalha com essas resinas de carga, nas impressoras, a impressora tem muita dificuldade porque essas resinas acabam ficando muito espessas. Então, a gente não consegue fazer resinas com altas cargas, com materiais cerâmicos, porque a gente tem uma dificuldade grande para fazer essa impressão. E então isso explica a diferença da resistência entre esses materiais que são impressos e esses materiais que são fresados. E se a gente comparar então as propriedades dos dois materiais, as peças que são fresadas, elas têm uma alta proporção de vidro cerâmico, o que traz uma maior resistência à fratura, maior dureza e maior resistência ao desgaste. E esses materiais impressos, eles têm predominantemente uma matriz orgânica, com adição de cargas. E isso faz com que a gente tenha uma maior facilidade para impressão 3D, mas a gente tem uma menor resistência flexural e um maior desgaste dessas peças que são produzidas a partir de impressão 3D. Mas ainda assim, esses materiais que são impressos são clinicamente viáveis, especialmente quando eles são associados a protocolos de cimentação corretos e para usos provisórios. É interessante a gente entender que esses materiais estão melhorando cada vez mais, e eu imagino que eles são comparados já a resinas compostas que a gente usa para fazer restaurações. Então, eu acredito que hoje uma indicação muito grande para esse tipo de material seria sim a gente fazer restaurações indiretas, provisórios, e eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir fazer materiais que venham substituir esses materiais que são fresados, que a gente utiliza por longos tempos. Além disso, a microdureza, os materiais fresados apresentaram valores estatisticamente mais altos, o que indica então uma maior resistência superficial e ao risco, e abrasão. No desgaste, o material fresado perdeu significativamente menos volume, e os materiais impressos 3D mostraram maior desgaste, ou um desgaste mais acelerado sobre essas cargas que são repetitivas. E na estabilidade de cor, os dois materiais tiveram uma alteração perceptível e não houve uma diferença significativa entre o material fresado e impresso. Concluindo, então, mecanicamente os blocos fresados ainda são superiores, são mais resistentes à flexão, mais duros e menos suscetíveis aos desgastes. Esteticamente, os dois materiais se apresentaram iguais, com as limitações, ou seja, a gente perdeu a estabilidade da cor ao longo do tempo. E esse material fresado segue como uma opção mais previsível para restaurações definitivas, principalmente em áreas onde a gente tem alta carga, enquanto o material impresso pode ser usado em situações de menos exigência mecânica, mas a gente imagina que a evolução desses materiais tragam uma proximidade entre os resultados mecânicos de estabilidade comparados a materiais fresados. E o segundo artigo, ele fala sobre a resistência à fratura de facetas oclusais ultra finas, fresadas e impressas em 3D, feitas de cerâmica à base de resina de CAD/CAM, cimentadas por abordagens de cimentação variáveis.
Ou seja, foram avaliados dois materiais que foram fresados e impressos muito finos e foram cimentados com materiais diferentes. Então a gente tem aqui o Cerasmate da GC, que é fresado, que na verdade, como a própria empresa fala, é uma resina nanohíbrida ou um cerômero de última geração, com aproximadamente 71% de carga cerâmica em peso. E foi comparado com o Varceo Smile Crown Plus, que é a resina de impressão 3D da Bego, que é um material híbrido com carga cerâmica, que tem em torno de 30% a 50% em peso, segundo a própria Bego. E eles foram cimentados por três materiais, que foram o Relax Ultimate, que é uma resina dual, pelo SDR Flow, que é uma resina Flow, e pelo Tetric Evo Ceramic, ou uma resina pré-aquecida. Eles foram simulados a uma ciclagem mecânica de 240 mil ciclos, que dá aproximadamente 1 ano em boca, uma ciclagem térmica de 10 mil ciclos e um teste de fratura em máquina universal. E se a gente comparar então os resultados, se a gente colocar aí do primeiro ao sexto lugar que a gente comparou, o primeiro lugar do nosso estudo foi o uso do Cerasmate fresado, mais um composto pré-aquecido, que seria o composto de Tetric Evo Ceramic, que ele teve resistência a 1.650 newtons. O segundo lugar foi o Cerasmate fresado, também com a resina dual, que ele teve um valor próximo de 1.400 newtons. A partir disso, a gente começou a ter o material impresso, como o que foi o Varceo Smile 3D, mais o composto pré-aquecido, 1.100 newtons. Em quarto lugar, o Varceo 3D impresso, mais a resina dual, 900 newtons. Quinto lugar, o Cerasmate fresado, mais a resina Flow, que resistiu a 800 newtons. E em sexto lugar, o último lugar, o Varceo Smile 3D impresso, mais a resina Flow, que resistiu a 610 newtons. Se a gente comparar o Cerasmate fresado mais o composto pré-aquecido, que teve 1.650 newtons, com o último lugar do estudo, que foi o Varceo Smile 3D impresso, né, a resina impressa, mais a resina Flow, que teve 610 newtons, a gente teve uma diferença de 1.000 newtons após essa ciclagem mecânica. Duas coisas que foram interessantes a gente avaliar. Os materiais fresados sempre foram superiores, mas o protocolo de cimentação influenciou tanto quanto esse material, tanto quanto a escolha do material para o resultado. E a gente teve, então, em todos os casos, a resina Flow como os piores resultados, mesmo utilizando o nosso bloco fresado. E quais as conclusões que a gente chegou com esse estudo? Então, fresados ainda são mais confiáveis para essas cargas extremas, principalmente para esses trabalhos onde a gente utiliza peças finas para a gente trabalhar. Impressos 3D mostraram uma viabilidade clínica inicial, então hoje em dia a gente pode utilizar e a gente vem cada vez mais utilizando essas resinas impressas no trabalho lá do nosso consultório. E uma coisa bem interessante que eu achei, que o tipo de cimento é, além da peça, né, do tipo de material que a gente usa na peça, um fator extremamente crítico, comparando com essa resina que foi termoaquecida, o cimento resinoso dual e a resina Flow, a gente teve uma grande diferença entre eles, fazendo com que até as peças fresadas ficassem lá para o final da nossa avaliação. Mas esse estudo ele reforça a possibilidade do uso dessas resinas impressas, mesmo sendo elas ultra finas, com a cautela necessária e o cuidado que a gente deve ter com o material que a gente vai cimentar essas peças no nosso paciente. E se a gente trouxer uma comparação entre os dois artigos? Os dois artigos confirmam que esses materiais fresados continuam ainda superiores mecanicamente. Os materiais impressos 3D, eles ainda não alcançaram essa mesma performance, mas já demonstram uma viabilidade clínica em algumas indicações. O processo de manufatura explica essa diferença, porque os fresados vêm de blocos industriais que eles já são feitos de uma forma de compressão ou são densamente polimerizados, enquanto esses impressos eles precisam de resinas mais fluidas para que a gente consiga ainda imprimir. E os dois reforçam que a evolução das formulações dos protocolos clínicos da cimentação pré-aquecida pode reduzir a diferença do uso desses dois materiais. E o que a gente espera então para o futuro? A gente espera uma evolução dessas resinas com maior incorporação de carga sem perder essa fluidez, que é um desafio hoje em dia para essas empresas, para nos entregar resinas que a gente possa imprimir mais facilmente, mas que tenham uma
uma dureza e uma resistência ao desgaste maior. Protocolos adesivos personalizados para esse tipo de material, então uso de cimentos reforçados ou compósitos pré-aquecidos para compensar essas fragilidades que a gente tem nas peças, e uma indicação clínica direcionada. Fresadas para casos de maior demanda, tipo bruxismo ou áreas posteriores, e impressas para restaurações que sejam ultra finas estéticas, e os fluxos digitais que hoje em dia cada vez mais estão presentes no nosso consultório para a gente poder agilizar esses processos. A gente vai cada vez mais equivalendo esses dois materiais. No médio prazo, as resinas impressas em 3D elas podem aproximar das fresadas em desempenho e tornam uma alternativa definitiva e competitiva, e que nos traz um custo e uma acessibilidade maior para que a gente possa fazer esses trabalhos lá no nosso consultório. E pessoal, o que acharam desses dois artigos? Resumindo, os dois trabalhos que a gente viu ali, eles apontam, que a gente está vivendo uma fase de transição tecnológica, da utilização de resinas fresadas e da utilização de resinas impressas. Hoje a gente vê uma melhora assim galopante dessas resinas que são feitas a partir da impressão 3D. A gente tem uma melhora das propriedades dessas resinas, e eu acredito que sim, em algum momento a gente vai aproximar muito os resultados dessas duas manufaturas, esses dois tipos de manufatura que a gente faz para essas resinas. Mas acredito que, principalmente hoje, a gente precisa indicar para que a gente tem que usar cada tipo de material. Eu acredito que cada vez mais a gente vai utilizar, como eu estou utilizando lá no meu consultório, resinas a partir de um fluxo de impressão 3D para cada vez mais indicações. A gente pode lá no nosso próprio consultório ter uma impressora 3D, utilizar até softwares livres para fazer esses desenhos, e a gente consegue resultados com uma longevidade grande, entendendo as diferenças entre cada um desses materiais. Se você tem alguma dúvida, deixe ali nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhe esse vídeo com algum amigo, algum colega que está começando na impressão 3D, que está começando com o uso desse tipo de resina. Vai ser importante a gente poder discutir. Eu sei que tem muita gente estudando, as empresas estão colocando muita grana para que a gente possa desenvolver essas resinas de impressão 3D. E a gente tem que acompanhar essa evolução para que a gente possa cada vez mais utilizar essas resinas no nosso dia a dia. Até mais!